Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes passou aqui a maior parte de sua vida. Meu nome é Kaique Assunção e falo diretamente do Rio de Janeiro para mais um especial Memórias do Espiritismo. Estou especificamente na Praça 15, o antigo Paço Imperial, que foi palco de grandes acontecimentos da história do nosso país. E a partir de 1850, Bezerra de Menezes chega ao Rio de Janeiro e aqui reside até a sua desencarnação em 1900. Eu quero apresentar para vocês lugares históricos que foram importantíssimos na vida deste grande médico dos pobres. Venha conosco. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, em frente à Candelária, igreja do século XIX, construída por Dom João VI, um dos lugares mais emblemáticos aqui do que foi a antiga capital do Brasil. E neste local específico onde eu estou, que hoje na verdade é um grande jardim, né? Parte da rua 1º de Março foi derrubada por volta da década de 40, 50 para a construção da Avenida Presidente Vargas. Então esse local que eu estou é muito emblemático para a vida do Bezerra de Menezes, porque foi aqui, nesse local, segundo os mapas do Rio de Janeiro antigo, né, isso foi feito toda uma pesquisa de minha parte junto com o Luciano Klein, é aqui que ficava a sede da Farmácia Cordeiro, onde o Bezerra de Menezes trabalhou nos últimos 5 anos de vida, entre 1895 a 1900. Infelizmente, essa rua aqui ela está muito bem preservada, vocês podem ver aqui atrás que ela segue, né, os prédios históricos seguem. Existe mais prédio histórico para lá, mas infelizmente essa é a única parte da 1º de Março que foi derrubado para a construção desse grande largo. As pessoas acham que ele trabalhou na Rua da Constituição, onde atualmente tem um centro. Não, existe uma pequena confusão ali que vale a pena explicar. A Farmácia Cordeiro ela se muda para lá, para aquele endereço, por volta de 1906, 1907, 1909. Portanto, anos depois da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. De maneira que, realmente, a Farmácia Cordeiro ocupou aquele endereço, mas não o Bezerra de Menezes, que já não estava entre nós. E ainda falando do Centro Histórico do Rio de Janeiro, aqui é um dos lugares da minha pesquisa indica que o Bezerra de Menezes durante um tempo clinicou. Eu não sei exatamente onde era. Pode ser que esteja derrubado, mais ou menos onde está aqui o McDonald's e a Caixa Econômica, ou pode ser um daqueles sobrados ali, que ainda existe. Na verdade, ele passou por vários prédios da Tijuca, do Rio de Janeiro, clinicando, né? Ele fazia constantemente anúncios nos jornais
Ele foi um andarilho aqui no Rio de Janeiro. Ele passou pela Tijuca, ele passou pelo Riachuelo, ele passou por São Cristóvão, passou pelo centro do Rio e daí vai. Então, esse local aqui que nós estamos, que atualmente é um largo, né? Não tem nada aqui. Isso aqui era parte da antiga Rua da Guarda Velha, que é a atual 13 de Maio, né? Só aquela parte lá do fundo que sobrevive, né? Na verdade. Então, aqui nós estaríamos, nesse prédio aqui que foi ocupado pela Caixa Econômica. Aqui era o Liceu de Artes e Ofícios, onde o antigo presidente da FEB achou que ocorreu a famosa Conferência de 1886, onde o Bezerra de Menezes comunica ter aderido ao espiritismo, mas a minha pesquisa indica que não. Aqui do nosso lado direito, nesse terreno aí, ficava um teatro lírico, que também alguém, em algum momento do Museu Bezerra de Menezes aqui do Rio de Janeiro, sugeriu que isso pudesse ter acontecido aqui. Só que eu pesquisei os jornais e no dia especificamente em que ocorreu essa conferência, havia uma apresentação teatral aí e que indica que não foi aí. E para a gente chegar a esse local, né, eu tive como base a própria revista Reformador da FEB, que indica que foi numa cervejaria, cuja entrada era pela Rua Senador Dantas. Aí tem uma pequena confusão, que não é Rua da Guarda Velha, é Cervejaria da Guarda Velha. Então, na verdade, aqui, segundo, né, a revista Reformador da FEB que me deu as pesquisas, aconteceu entre 1886 e 87 uma série de conferências espíritas, do qual a do Bezerra de Menezes, famosa, fez parte, né? E pela própria indicação da revista Reformador, e aí cruza com os mapas antigos, isso aconteceu aqui, mais ou menos aqui, nenhum prédio que não existe mais. Aqui a gente tem que seguir, né, pela antiga Rua da Guarda Velha, que é a atual 13 de Maio. É o seguinte, aqui existe uma cervejaria que se baseou no nome da rua, Cervejaria da Guarda Velha. Porém, em 1885 abriram um novo logradouro no Rio de Janeiro, que é a atual Rua Senador Dantas. Então, quando abriram a Rua Senador Dantas, o dono dessa cervejaria decidiu transformar aquela parte em entrada principal da cervejaria. Então, a revista Reformador da FEB, de 1887, ela dá indicação, alguma coisa nessas palavras assim: a série de conferências espíritas vai ocorrer esse ano no mesmo lugar do ano passado, a entrada pela Jardim da Cervejaria da Guarda Velha, na Rua Senador Dantas. E resumindo, essa cervejaria foi derrubada, mas ela ficava daqui, ó, do outro lado da rua, a Almirante Barroso, onde vocês estão vendo ali, né? Ela pegava mais ou menos dali até ali onde está o Liceu Literário Português.
E é ali exatamente onde nós temos o Liceu Literário Português que ficava esse jardim, a entrada da cervejaria. Foi aqui. O terreno da cervejaria foi adquirido pelo Liceu Literário Português e está aí até hoje. Aí eles derrubaram o prédio, pegou fogo, alguma coisa assim. Então, eu falei para vocês que, segundo a revista Reformador, né, os espíritas, para virem à conferência em 1886, tiveram que entrar pela Rua Senador Dantas, entrada pelo Jardim da Cervejaria. Era exatamente aqui onde está esse atual prédio, aqui é aqueles, digamos assim, um portão de ferro com um jardim. Mas era aqui, né? A gente, pelo plano urbanístico do Rio de Janeiro, a gente tem que respeitar o limite do que é calçada e o que é prédio particular. Então, por mais que o prédio tenha sido refeito, o prédio antigo ele foi demolido, salvo engano, no incêndio, tá? Salvo engano, no incêndio. E aí o Liceu Literário Português, que é exatamente esse o prédio atual, ele tem que respeitar os limites. Então, assim, pelas fotos antigas que nós vamos mostrar a vocês, era exatamente aqui. É aqui que os espíritas entraram para assistir ao Dr. Bezerra de Menezes em 1886. Saindo do centro histórico do Rio, estamos agora no bairro de São Cristóvão, num local muito especial. Essa igreja de São Cristóvão, atrás de mim, foi neste local que Bezerra de Menezes casou com a primeira esposa, com a segunda esposa, e aqui também vários dos seus filhos foram batizados. Aliás, uma curiosidade, todos pelo padre Escobar, de quem Bezerra de Menezes era amigo. Estamos agora no bairro de Sampaio, na rua Alzira Valdetaro, subúrbio do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mostrar um local muito especial. Quando Bezerra de Menezes deixa este mundo, a sua viúva não tem condições de sobreviver. Foi feita uma campanha pela Federação Espírita Brasileira e outros amigos de Bezerra em favor da viúva, a dona Augusta, e dos seus filhos, né? Bezerra ainda tinha inclusive filhos pequenos. Então foi feita uma campanha para adquirir uma casa para essa viúva. E é exatamente neste local que fica a casa. Ela passou por uma modernização um ano e meio atrás, até recente. A gente tem foto, né, de alguns anos atrás de como ela era originalmente, e aqui está. Exatamente aqui nessa construção cinza atrás de mim.
Foi aí que a viúva do Bezerra de Menezes morou, né? Repito, a casa foi modernizada, mas temos o local, Rua Alzira Valdetaro. Aqui era uma rua residencial, relativamente próxima da estação de trem. Na época, né, tendo em vista que muitas áreas do Rio de Janeiro eram rurais, né? Quem não é do Rio de Janeiro acha que ela estava morando muito, entre aspas, né, mal, afastada do centro. Não, aqui era um local até interessante de se morar e bem próximo, que é relativamente próximo do centro da cidade. De cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Estamos em um dos lugares mais emocionantes, na minha opinião, de onde Bezerra de Menezes passou, viveu. Neste local aqui onde eu estou, no bairro do Riachuelo, no Rio de Janeiro, bem próximo à estação de trem, Bezerra de Menezes viveu os últimos 5 anos de sua vida, de 1895 a 1900, num momento de extrema necessidade. Ele havia perdido a situação financeira e ele alugou esse local aqui para viver com a esposa e com os filhos. Infelizmente o local não existe mais, mas pegava esse terreno aqui, que é uma academia, e aquele ali da esquina, né? Aqui, na verdade, vem me acompanhando, era um portãozinho com quintal. A casa ficava 1 ou 2 metros recuadas para trás. A gente não tem, infelizmente, foto da casa, mas, como um todo. O que a gente tem é umas fotos que funcionários da prefeitura fizeram aqui, salvo engano, na década de 20, provavelmente próximo do momento em que a casa seria demolida. E aí a gente consegue ver o portãozinho, consegue ver uma escadaria que havia aqui, como parte da casa. Certo? E essa casa, ela era de esquina, ela fica na esquina da rua 24 de Maio com Filgueiras Lima. Vai uma curiosidade, né? Filgueiras Lima não era o nome original dessa rua. Filgueiras Lima era um médico, amigo do Bezerra de Menezes, que inclusive é quem assina o atestado de óbito dele. Curiosidade bem interessante. E aqui essa casa, ela dobrava, né? Aqui pela foto que nós temos, que mostra apenas um pequeno trecho da casa, térreo, ela vinha até aqui e seguia até depois daquela banca de jornal ali. Era uma casa grande, porque morava ele, esposa, filhos e agregados. Tio de alguém, da esposa, um parente da esposa, etc. Era uma casa muito movimentada. Mas enfim, é aqui, neste local, que Bezerra de Menezes deixa o mundo físico para ir iniciar seus trabalhos na verdadeira pátria, a pátria espiritual. E eu fico sempre muito reflexivo aqui nesse local, ao lembrar, quando ele deixou este mundo, que havia muitas pessoas que vinham aqui vê-lo, cercavam a casa querendo obter notícias e até mesmo buscando consolação. Então eu fico imaginando, naquela manhã de 1900, que ele falece por volta de 10h30, 11h30, as pessoas aqui amontoadas esperando notícias dele, orando juntos, olhando lá para dentro, esperando notícias. Façam essa viagem mental. E fico imaginando também, né, pelas psicografias que nós temos, de Celina, a mensageira de Maria, vindo buscá-lo, né? Numa manhã de abril, aliás, próximo à Páscoa daquele ano, tá? Ele faleceu na semana pascual, numa quarta-feira, terça ou quarta-feira, na sexta seria Sexta da Paixão. Então era uma semana mais que especial para todos, né? E eu fico imaginando, eu sempre que venho aqui, eu fico imaginando as pessoas amontoadas exatamente aqui, aguardando notícias do grande médico dos pobres.
Chegamos à Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, local relativamente próximo do Largo da Segunda-feira. Bezerra de Menezes morou por muito tempo na Tijuca, morou no Andaraí, morou no Alto da Boa Vista, que é o período mais rico, né, da sua carreira. Mas antes disso, na década de 1870, período ali em que ele tem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, ele fala algo desse tipo assim: morava eu na Tijuca e decidi pegar o bonde para ir até a corte, ou seja, o centro do Rio de Janeiro. E ao longo dos anos, muita gente já me perguntou, inclusive colegas espíritas aqui da própria Tijuca, onde é que o Bezerra finalmente morou no momento em que ele se converte ao espiritismo. Esse local não existe mais, infelizmente, a modernidade acabou com tudo, mas ele ficava aqui onde está esse jardim. Eu acredito, pelos mapas da prefeitura antigos, que eu estaria aqui adentrando a casa dele, daqui para lá. A gente tem que fazer um trabalho enorme de imaginação daquela série de sobrados colados uns nos outros, típicos do centro do Rio. É aqui, ficava aqui. Foi daqui que ele saiu, penso eu, que ele deve ter andado até o Largo da Segunda-feira para pegar esse bonde. E ainda vai mais uma curiosidade. Esse bonde, ele vinha da usina e ele ia até a Praça Tiradentes. É lá que era o ponto final. O melhor biógrafo do Dr. Bezerra é o historiador Luciano Klein. Conheça sua obra. Então, eis aqui o túmulo do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Na verdade, chama-se Carneiro, onde estão guardados os ossos. E uma curiosidade, não só ele está aqui, como de vários familiares, né? Que guarda os restos mortais da primeira esposa, Cândida, que faleceu com 19 anos. Na verdade, ele que comprou esse carneiro por volta de 1860 e pouco, para colocar os restos mortais da primeira esposa. Vários filhos estão aqui, a segunda esposa, a viúva, né, Augusta, está aqui, e tem um neto, um ou dois netos aqui também que estão aqui. Então tem muita gente da família Bezerra de Menezes cujos restos mortais estão aqui guardados. E vocês devem estar percebendo que aqui tem sempre flores. É um túmulo muito visitado, as pessoas aqui vêm orar muito, existem até objetos aqui de credo católico, né? Então vocês percebam que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele ultrapassa, Bezerra de Menezes ultrapassa os limites do espiritismo, percorrendo outras religiões, de pessoas que até hoje pedem ajuda a ele, cura para suas doenças, alívio para os seus males, né, dos mais variados, etc. É um local que transmite muita paz. Recentemente ele foi destruído por conta da queda de uma árvore. Na verdade, em 2019 especificamente, ele foi reconstruído exatamente como ele era. Aliás, a configuração atual aqui desse carneiro deve ser ao neto dele, tá? Já nas primeiras décadas aí do século XX, ele mandou fazer o túmulo exatamente como é, inclusive com as obras, né, do Bezerra. A doutrina espírita como filosofia teogônica, a loucura sob novo prisma, etc, etc, etc.
É um local que realmente transmite muita, muita paz e que até hoje é muito visitado. Amigo amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificais. O verdadeiro médico. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite e mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher com capital e juros os gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Bezerra de Menezes. Eu sou Henrique Miranda, da Rádio Rio de Janeiro, amigo de Eduardo Lima e fã do canal do Grupo de Estudos Espíritas Hermínio Miranda. Tenho um carinho muito grande por esse trabalho e estou aqui acompanhando essa produção aqui nas terras fluminenses desse itinerário Bezerra de Menezes que o Kaique fez com tanto carinho. Eu estou muito emocionado porque parece um toque de materialismo, mas não é. Você estar assim ao lado do túmulo do Dr. Bezerra de Menezes, onde a gente tem uma ligação afetiva, onde nós nos remetemos a memórias muito queridas, e isso toca bastante o nosso coração. Eu tenho certeza que esse itinerário que está sendo produzido vai tocar o coração de todo mundo, como está tocando aqui o meu agora. Estou muito emocionado. Muito obrigado a Eduardo e a equipe que visitou o Rio de Janeiro e que está aqui fazendo esse itinerário com tanto carinho. Muito obrigado.